Boa noite, irmãos. Como nos outros dias, na quarta-feira e na quinta-feira, nós vamos estudar um dos lemas da Reforma Protestante. Hoje, nosso tema é somente Jesus, o que no latim se fala solo Christus, porque é somente Jesus Cristo. E vamos trabalhar no texto do livro de Marcos, do Evangelho segundo escreveu Marcos. Como também nas outras palestras, a gente vai seguir a mesma rotina e os irmãos podem acompanhar na apostila que vocês receberam os textos que serão lidos. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta no livro de Marcos, porque depois a gente vai estar passando por vários textos para entender todas as perguntas que são propostas na apostila de vocês. O primeiro texto que vamos ler, que é o texto básico, fica em Marcos 16, versículos 15 e 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. O texto diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor age com a tua graça essa noite, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que o nosso coração esteja aberto a entender a tua palavra e a praticá-la, Senhor. Que nós possamos ter clareza em tudo o que for falado aqui e que tudo possa ser de fácil compreensão para todos aqui presentes. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos capacite a compreender a tua palavra e nos gere, que o teu Espírito nos gere, Deus, amor pela tua palavra, pelas Escrituras, para que possamos segui-la como verdadeira regra de fé e prática. Assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. O texto diz o seguinte: aqui Jesus, antes de ascender aos céus, depois de ressurreto, ele vai afirmar aos discípulos: olha, vocês devem ir e pregar o evangelho. Aqueles que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. Crer no quê? No evangelho. Que evangelho? Parece que uma pergunta gera outra, né? O evangelho de Jesus, a mensagem do próprio Jesus Cristo, a mensagem que ele propõe. E Jesus é uma figura que, durante todos os séculos, durante todo o tempo pós-Cristo, inclusive anterior mesmo ao nascimento de Cristo, se você for ver as mensagens messiânicas e todo o contexto judaico de aguardar um Messias, mas vamos pensar, por exemplo, hoje, Jesus é uma figura que é de interesse para muitos, não só para cristãos. Jesus não é de mero interesse só da igreja. Ele é usado, e o seu nome é usado, em diversos discursos. Tem pessoas que querem associar Jesus a discursos políticos. Não, mas Jesus falou isso, Jesus disse aquilo, com uma interpretação completamente errônea das Escrituras, tirando textos de contextos e colocando Jesus em posições em que ele não estava. Tem pessoas que olham para Jesus e querem ver apenas o Jesus que andou com prostitutas, apenas o Jesus que andou com cobradores de impostos, e só. Ele só andou. Parece que não tinha uma mensagem ali de arrependimento. Outros querem usar o Jesus legalista, aquele Jesus carrancudo, o Jesus que, se você não andar por A mais B dessa forma, o seu destino é unicamente o inferno e não há uma graça, não há uma salvação. Tem alguns que vão dizer que Jesus não ressuscitou, que Jesus foi somente um profeta, como os muçulmanos acreditam. Jesus foi só um profeta. Ele não foi Deus, ele não é filho de Deus. E a figura de Jesus é muito interessante, porque ela é usada. O movimento hippie usou Jesus. Os movimentos marxistas usaram Jesus. Movimentos LGBT usam Jesus Cristo. As pessoas têm interesse. É uma figura que não passa despercebida. Mas, por isso nós vamos nos manter nas Escrituras, vamos observar o que Jesus é diante desses textos que a gente vai abrir. E existem 3 ofícios em Cristo que é importante nós destacarmos. O primeiro deles, e é o primeiro que nós veremos, é o Jesus como profeta. O segundo é Jesus como rei. E o terceiro, Jesus como sacerdote.
Cada uma dessas funções é específica em Cristo e são muito mais maximizadas em Cristo do que em qualquer outra pessoa. Já existiram profetas, existem reis, existem sacerdotes, mas em Cristo isso é totalmente potencializado. Cristo esbanja. Cristo está acima. Ele não é qualquer profeta, ou qualquer rei, ou qualquer sacerdote. Cristo está muito além disso. E a gente vai passar por alguns textos. O primeiro texto, para a gente observar, é o texto de Marcos 1, dos versículos 14 a 15. E como eu afirmei, vocês podem manter o livro de Marcos aberto, porque nós vamos passar por muitos textos nele. A primeira questão que é colocada na apostila de vocês e também no nosso slide é: o que Jesus foi fazer na Galileia? Jesus ele parte para a Galileia com um propósito. A resposta disso é que ele foi pregar o Evangelho. E o que diz em Marcos 1, 14 e 15 é o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos coloca aqui um local específico e um momento específico do ministério de Jesus acontecendo. O local, na Galileia. E o momento, após a morte de João Batista. Esse texto é interessante porque a própria morte de João já anuncia o que aconteceria com Cristo também. Porque João também estava pregando o arrependimento. João também estava falando sobre arrependimento. Ele é aquele que anunciou o Messias. Ele anunciava Cristo. E João é preso. E João é morto. É o que vai acontecer com Jesus também. É um prenúncio de Marcos falando, da mesma forma como João estava pregando e ele vai ser preso, Jesus Cristo também vai passar por isso. E a mensagem é interessante, porque o que Jesus prega? Arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho, como o reverendo Lucas colocou na quarta-feira, ele é as boas novas. Ele é uma boa notícia, ele é uma coisa boa. É o fim da guerra, é a vitória. É quando, diante de uma guerra, alguém chega e avisa: olha, acabou. Foi vencido. O inimigo foi derrotado. Temos paz. Temos reconciliação. É essa a mensagem do Evangelho. E Jesus, ele tem essa característica em seu ministério. Ele é profeta porque o profeta anuncia a palavra de Deus. Os profetas no Antigo Testamento recebiam de Deus a mensagem e eles anunciavam essa mensagem. Vide Elias, Jeremias, entre outros diversos, Ezequiel. Eles anunciam o que Deus está dizendo. E já Cristo também anuncia o que Deus está dizendo, mas não como apenas um profeta que está recebendo unicamente do Pai. Jesus, ele é Deus também. A sua palavra é a palavra de Deus porque ele é Deus. E a mensagem que ele traz é ele mesmo. E Jesus Cristo é a própria palavra. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia daquele que vence, daquele que sai vitorioso na morte e que nós podemos viver em paz hoje. Hoje a morte é vencida. E Jesus também tem outro compromisso, de curar, de ajudar o necessitado, anunciando um reino onde a morte já não domina mais, um reino onde a doença já não domina mais. Vejam, por exemplo, em Marcos 3, do versículo 1 ao 16. Perdão, Marcos 3, versículo 1 a 6. Quando Jesus vai até a sinagoga e os escribas ali o questionam, né? Era dia de sábado. Jesus já tinha cometido para os escribas um grande pecado, que era os seus discípulos terem comido ou colhido frutos ali, né, para se alimentar, porque estavam com fome. E dentro da sinagoga, o que acontece é o seguinte, veja só no versículo 1 do capítulo 3. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito, nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem:
estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Os fariseus tinham muitas regras, e eles queriam observar de forma muito precisa e muito rigorosa a lei de Moisés. Eles consideravam o sábado um período em que você não poderia trabalhar. Muito bom, né? Um sábado de descanso, que deveria ser dedicado a Deus. Mas eles, inclusive, contavam os próprios passos que eles poderiam dar no dia de sábado. E, dentre os trabalhos, eles tinham que fazer uma lista. Se não pode trabalhar, o que eu não devo fazer? E uma das coisas é, você não deve curar alguém. Absurdo. Parece para a gente parece uma coisa muito além. Você pode até, num caso de vida ou morte, socorrer a pessoa para que ela não morra. Mas se a pessoa está mal, você sabe, vai viver, ela vai continuar a seguir, ela vai conseguir, o dia de amanhã ela vai estar viva. Então, deixa lá. Não vamos, porque vai ser pecado, a gente vai estar errado no sábado. Fazer isso no sábado é incorreto. E Jesus faz isso, ele cura um homem diante dos fariseus, que inclusive se unem com herodianos, homens que seguiam Herodes, com quem eles não tinham uma grande intimidade, eles não eram parceiros, eles não tinham um contato, mas eles estão tão dispostos a matar Jesus que eles não se incomodam em se reunir com pessoas envolvidas com o Império Romano, que não era bem visto pelos judeus. Mas Jesus incomodava tanto, porque a regra deles estava caindo por terra. Jesus estava mostrando para eles que Deus era muito mais gracioso do que eles pensavam, que as suas tradições não serviam diante de Deus e não agradavam a Deus. É isso que Jesus está apresentando. É isso que Jesus traz como profeta. E Jesus ressignifica a vida daquele homem. O homem com a mão ressequida, a mão paralisada ali, tem sua mão de volta, curado. E Jesus realiza diversas curas em seu ministério, inclusive ressurreição de mortos. E agora nós vamos para o texto de Marcos 5. Do versículo 21 ao 24, e logo depois vamos ler do versículo 35 ao 43. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e eles estavam junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E agora o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mandei, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Quando Jairo vai até Jesus, Jesus recebe, Jairo tem que se colocar numa posição complicada, sendo um dos chefes da sinagoga, porque a sinagoga não gostava de Jesus Cristo. Mas ele tem que, de certa forma, se humilhar diante da posição que ele tinha. Ele tem que pedir com fé a Cristo.
E Cristo atende. Cristo fala, vamos lá. Jairo sabe que Jesus cura. Jairo viu o que acontece na sinagoga. Viu o homem sendo curado. Jairo sabe da fama de Jesus como aquele que pode curar. Só que no momento em que ele está indo, as pessoas na casa de Jairo chegam e falam assim, não incomoda mais Jesus, não. Sabe por quê? A menina morreu já. Não tem mais solução. A menina já foi embora. Ela está morta. Não tem mais o que fazer. É algo impossível. O que Jairo queria era a cura. Só que a menina morreu, e agora? Não tem mais jeito. Vamos aceitar. Vamos lidar, dizer que acabou, é o fim dela, e não adianta mais incomodar Jesus e pedir que ele vá, não adianta mais pedir que Jesus faça alguma coisa, porque Jesus cura, agora ressuscita, eu acho que ele não consegue fazer isso, não. Tanto que quando eles chegam e Jesus fala para Jairo, olha, só crê, creia. E Jesus vai para a casa dele. E chegando lá, a pessoa está chorando, o pessoal está em luto, ciente, a menina morreu, vamos prantear, vamos chorar, vamos... eles tocavam flautas, né, diante da morte, era realmente um pranto mesmo, era toda uma coisa, às vezes, até um tanto, talvez, teatral nesse momento, de estamos em luto, demonstrado. E Jesus fala, parem de chorar, a menina está dormindo. E eles começam a rir. Não tem como, olha só que ingênuo, que ingenuidade. Eles viram o cadáver da menina, que ingênuo que as pessoas são, que ingênuo que Jesus é. E eles riem, como é que pode? A gente riria também. Se alguém tivesse morto, a pessoa está dormindo. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem algumas doenças que as pessoas parecem que morrem, né? E depois elas se levantam um tempo depois. É terrível, porque antigamente as pessoas iam para os enterros e aí não tinha toda essa medicina, e o morto levantava do caixão e assustava todo mundo, porque tem umas doenças que deixam a pessoa meio que parecendo que morreu. Ela morreu. Mas depois ela levanta, porque não morreu de verdade, é só uma doença que faz a pessoa parar, todo o sistema dela para. E depois ela... Que terrível, né? Terrível. Você ir num velório, acho que todo mundo ficaria com medo, vendo o morto levantar do caixão. Jesus entra até o quarto e ele chama a menina. Ele fala, olha, ela está dormindo. Menina, levanta. Talita, come. Ele fala em aramaico. Uma língua que era comum nessa época, foi aprendida com os persas. E ela levanta. É como se Jesus chamasse como um pai que quer acordar o filho de manhã. Ei, menina, acorda, levanta. Vamos, está lá da escola, vamos, acorda. E a menina acorda. Ela se levanta. Ela é ressuscitada. Isso é interessante, porque Jesus demonstra um domínio diante da morte. Ele demonstra já a sua vitória diante da morte. A morte é tão fraca que Jesus compara ela a um sono. É claro que quando nós morremos, nós não temos textos que vão afirmar que estamos em um sono perpétuo, mas sim que estamos com Cristo e iremos nos encontrar com Cristo, como afirmam outras passagens nas Escrituras, como, por exemplo, quando lemos em Tiago, Tiago 2,26, em que Tiago vai comparar o corpo sem vida às obras e à fé, como se a fé sem obras fosse realmente uma coisa morta. Não adianta de nada. Crer, e é isso que a gente defende, que nós devemos crer, e sim, nós acreditamos que a salvação é pela fé, só que essa fé ela acompanha as obras. As obras acompanham essa fé. É uma união, como a união de alma e corpo, em que, se o espírito vai embora, o que há é morte, é um cadáver, é nada. Assim como a fé, a pessoa pode dizer que não, eu creio, mas se você não trata ninguém bem, se você não segue os mandamentos de Jesus Cristo, se você apenas acredita que existe um Deus, não é esse tipo de salvação que a gente acredita. É uma fé que leva às práticas. É claro que o primeiro passo é crer. Isso nos levará a uma prática correta. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5,8. Nós não vamos abrir esses textos para não ficar com tanto tempo tomando aqui, que o Espírito deixa o corpo para habitar no Senhor. Já em Filipenses 1,23, ele vai afirmar que ele tem um desejo de estar com Cristo, e ele vai dizer que estar com Cristo é melhor, é extremamente melhor do que estar nessa vida e nesse momento. Porque no corpo nós andamos pela fé. Você não vê Jesus Cristo. Você não enxerga, mas você crê que sim, Jesus está presente. Você crê que sim, Jesus
existe, mas por ser fé, nós realmente não enxergamos. Mas na morte, Paulo vai afirmar que estaremos com Cristo e iremos vê-lo, por isso é extremamente melhor. É claro que isso não é um pensamento suicida, não é uma questão tão, né, de odiar o meu próprio corpo, mas que a morte traz uma certa... A gente não pode temê-la. Hebreus vai falar que, em Hebreus 2,15, que nós temos pavor da morte. E realmente todo mundo tem pavor da morte. Ninguém vai ver um homem chegando, dois homens numa moto, chegando próximo de você, com uma arma, e você vai falar, glória a Deus, me mate. Não, você vai ter medo. Ninguém vai encarar algumas coisas sem ter medo. Eu tenho medo, eu não gosto de altura, não gosto. Eu tenho medo de brinquedo, eu acho que vou morrer. A Estela gosta, minha esposa gosta. E eu não consigo acompanhá-la nos parques, porque eu gosto de ficar na água, de boa, tranquilo. Porque eu tenho medo. Eu acredito realmente, não, eu vou me machucar, eu vou quebrar a coisa mais simples do mundo. Uma montanha-russa, um negócio, eu vou quebrar um braço, isso aqui vai dar problema. Eu acredito que, na minha vez, vai dar problema. Vai quebrar o brinquedo, vai estragar de alguma forma. A Estela foi para o Rio de Janeiro pular de asa delta. Loucura, loucura, loucura. Uma pessoa que faz isso realmente está com muita fé que, né, que a morte é lucro, viver a Cristo e a morte é lucro mesmo, porque é difícil. Eu não teria coragem. Eu sou muito mais pé no chão, tranquilo. Não, sabe, muito mais, uma vida muito mais em paz, né? E bem, nós continuamos então nos textos de Marcos. Deus, ele ressuscita as pessoas. Deus, ele traz vida, e a própria mensagem de Deus é vida, e a ressurreição não é só uma ressurreição aqui de um cadáver voltando à vida, mas sim de que o nosso estado em pecado é um estado de morte. E a mensagem de Cristo e a mensagem, o Evangelho, nos levam a uma vida verdadeira. Abre um texto de Marcos 12, no versículo 27. Ele não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Vocês estão completamente enganados. Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Aqui Jesus está tendo um debate sobre a ressurreição, sobre se é possível ressuscitar. E Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de pessoas vivas que herdam a vida eterna. Deus é o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Morreram, se foram. Mas acreditamos que tem uma vida eterna. Acreditamos que existe algo além deste mundo material. Alguns acreditam que só temos o mundo material e quando morremos, bom, não acontece nada, como nada vai acontecer, você vai só desaparecer. Não é isso que a gente crê. Cremos que estaremos em Cristo. E Jesus traz essa vida para a gente. Jesus nos ressuscita dessa vida através de toda a sua obra. Há uma promessa de transformação para a nossa vida. Há uma promessa de que não haverá mais lágrimas. Há uma promessa de que a morte realmente é derrotada. Porque o reino de Deus se faz presente. E os que estavam na casa de Jairo, eles riem. Acham um absurdo. Que ingenuidade. O cara falar que a menina está só dormindo. Nós vimos. Nós pegamos no corpo e vimos um corpo frio. Nós estávamos aqui. Nós vimos que ela realmente não tem respiração. É algo impossível. Mas não para Deus. Jesus chega, mandam eles embora e chama ela. Levanta. E o que a menina faz? Levanta. Ela ressuscita. Acontece algo extraordinário na vida de Jairo e daquela criança. Jesus traz de volta, já anunciando, olha, eu ressuscitarei, já anunciando a vida depois dessa morte. Há algo além disso, há uma vida a ser vivida, há algo importante, há uma mensagem de que Jesus derrota a morte, Jesus tem domínio, a morte não é algo que devemos temer mais. É claro que é bem difícil, né? Ninguém
tem essa coragem toda para afirmar, como é o que a gente falou, de encarar algumas coisas na vida sem temer a morte. Realmente, é um medo que existe na gente. E existe por causa do pecado. Nós sabemos que a morte é consequência. Todo mundo teme a morte. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo de ser picado por uma serpente e ganhar um veneno. Todo mundo, quando fica doente, algumas pessoas decaem, ficam más, eu vou morrer. Homem com febre, fica terrível. Faça o testamento, porque chame todos os parentes. Eu divido minhas coisas, que é a morte que está chegando. Homem com febre é terrível, é uma coisa que, né, passa assim, que você acha que vai morrer mesmo, que não aguenta nada. Só uma febre, imagine a morte de verdade. Né? Imagine, né, dizem que uma mulher na hora do parto chega próximo a um homem com febre. Chega próximo. Senta metade, né? Pertinho, chega pertinho. E nós continuamos no texto de Marcos. Marcos 6, 14 e 15. Porque a figura de Jesus é muito especulada sobre quem Jesus é. Marcos 6, 14 e 15. As pessoas ainda não tinham essa crença tão firme. Será que ele é realmente um profeta? Quem será que é esse Jesus? Será que ele é o Messias mesmo? Será que ele é Deus? Será que ele é mais um igual outros que vieram? Porque no contexto judaico já existiram outras pessoas que se apresentavam como um provável Messias, que se apresentavam como, vamos resolver as coisas. Não, esse aqui é o descendente de Davi que foi prometido. E já tinham acontecido alguns homens que já tinham, antes de Cristo, se apresentado como sendo recebido como Messias. E para os judeus, alguns também, depois que Jesus já veio, apareceram outros que se levantaram, mas não Messias como Cristo. Messias que queriam pegar na espada e derrubar Roma. Queriam lutar para que o templo não fosse destruído. Messias que eram unicamente militares. Eram só homens de guerra, resumidamente. O texto diz o seguinte, Mateus 6, versículos 14 e 15. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Sim, Jesus é profeta, mas não como um dos profetas. O ofício de profeta, ele é total em Cristo. Ele é completo em Cristo. Ele se enche, transborda em Cristo, assim como o ofício de rei, de sacerdote. Jesus não é somente um profeta qualquer. Jesus não é apenas um homem que veio e levou mensagens muito legais para a gente, como alguns acreditam. Jesus não é apenas uma pessoa que chega e fala assim, olha, isso é errado, isso é certo, façam isso e façam aquilo e depois vai embora. Não. Jesus é Deus. Jesus é o profeta prometido. Ele é o profeta verdadeiro. Ele é aquele que completa completamente esse ofício. E as pessoas especulavam, porque não tinham conhecimento. Mas João já morreu, então será que João ressuscitou agora? E esse aí é João, devia ser muito parecido, né? A pessoa pensar que tinha ressuscitado, mas é Elias que voltou. Mas não, aquele é Cristo. E os próprios discípulos também têm de lidar com isso quando Jesus os questiona. Abram um texto em Marcos 8. Versículos 27 e 30. Alguém que tem aberto pode ler para a gente? Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. É do 27 até o 30. Pode. Então vou ler o 28. E responderam João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhes disse, tu és o Cristo. Tu és
o Cristo. Essa é a confissão de Pedro. Os discípulos sabem o que as pessoas pensam. Eles sabem, olha, tem gente que diz que o Senhor é João Batista, que voltou dos mortos. Tem outros que dizem que o Senhor é Elias. Mas Jesus não se importa com o que os discípulos... Não quero saber não é o que você está ouvindo por aí. Eu quero saber o que você crê. Quem eu sou. E Pedro confessa, és o Cristo. Cristo, o ungido. O Messias prometido. Aquele que veio para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens. Esse é Jesus. Essa é a confissão que os discípulos precisam fazer. E nós também precisamos fazer. Reconhecer Jesus como Cristo. Jesus não é apenas um filósofo. Jesus não é um homem com uma mensagem muito boa. Até porque muito da mensagem e a grande parte da mensagem de Jesus são coisas que nós não concordamos em nossa vida. São coisas que nos confrontam. São coisas que nos levam a repensar nosso estilo de vida. A gente não segue Jesus porque a gente está simplesmente falando, não, é porque eu realmente concordo. Não, existe um confronto em nós. Existe uma necessidade de mudança em nossa vida. Jesus coloca para a gente uma proposta de viver um tipo de vida que é impossível para nós. E esse é Jesus como profeta. Aquele que carrega a mensagem, aquele que é a própria mensagem, aquele que entrega essa mensagem e proclama o Evangelho. E agora vamos ver Jesus como rei. E é interessante nós pensarmos no conceito de rei que nós temos. E no conceito principalmente do que estava acontecendo no período em que Jesus estava vivo. No período em que Jesus, ele vive ainda, né? No período em que Jesus estava andando pela terra ali de Israel. Porque o domínio em Israel era romano. Os romanos tinham tomado conta de Israel. Os judeus tinham confrontos com os romanos. Eles não gostavam. E os judeus acreditavam que o Messias iria surgir para resgatá-los dos romanos, tal como resgatou o povo judeu dos egípcios. Tal como resgatou o povo judeu de outros exílios, de outros cativeiros em que eles viveram. Roma dominava. E é importante a gente pensar em quem comandava Roma. Júlio César, o grande imperador, muitos de vocês já devem ter ouvido o nome de Júlio César. Quando ele morre, depois de morto, Otávio, seu filho, vai fazer os jogos em Atenas e ocorre que na morte de Júlio César um meteoro passa por cima. E as pessoas, o ser humano já é muito, gosta de crença, gosta de uns negócios assim, vão falar, e eles fazem o seguinte, não, o cometa que passou, na verdade, foi Júlio César ascendendo como Deus e indo para o panteão. Sem base. Mas o próprio Júlio César já se portava como se fosse uma divindade. E o seu filho, Otávio, também carrega isso. O nome César já é um título dos imperadores. Todos os imperadores vão ter esse título César em seu nome. Otávio, ele vai além, fala, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Júlio César. E ele vai falar assim, agora eu vou botar mais um nome, não é só Otávio César, é Otávio César Augusto. Que significa majestoso, honrado. Reverendo está bem... Pelo menos o nome. Honrado. Se você perguntasse, e olha só, Otávio ele vai morrer no século XIV, ou no ano 14 depois de Cristo. Se você perguntasse a qualquer cidadão em Roma quem é do Filho de Deus, as pessoas falariam Otávio César Augusto. Esse é o Filho de Deus. Depois de Otávio, vem Tibério César. E olha que interessante, Tibério é aquele que vai colocar o denário. Denário é aquela moeda que Jesus pega e quando é questionado. Então, é para a gente pagar tributo, Jesus fala, que desenho tem aqui? Ah, é o de César. Ele fala, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que tinha nessa moeda é muito interessante. Na moeda do denário tinha um busto de Tibério César e tinha escrito Tibério César, filho do divino Augusto. Ou seja, Tibério César, filho de Deus. E do outro lado da moeda tinha escrito o pontífice máximo, ou o sumo sacerdote. Ousadia muito grande. Que ousadia dos homens. Tibério
era visto como o rei dos romanos. Não só como rei, como o filho de Deus dos romanos. E como o sumo sacerdote dos romanos. Imagine o grande confronto do povo de Deus afirmando que Jesus é rei, que Jesus é filho de Deus, que Jesus é sacerdote, no período em que esses homens estavam dominando. Por isso a igreja era muito perseguida. Porque a afirmação de Jesus é Senhor confrontava totalmente a ideia do culto ao imperador. Porque existia um culto. Com direito ao templo, existia um culto. E as pessoas esperavam que realmente, e criam que realmente não, Tibério é filho de Deus. Tibério ele é da descendência de Deus. Filho de Otávio, filho de Júlio César, que foi divinizado, que é uma deidade. E ele não só isso, ele é Deus e no seu culto ele é o próprio sumo sacerdote. O cara é muito bom, porque ele é cultuado e cultua também. Cultua a si mesmo. E do outro lado, os judeus esperavam um tipo de líder, alguém que viria como Moisés, alguém que viria e retiraria os judeus das garras de Roma, alguém que pegaria na espada, destruiria Roma, derrubaria o império, e agora sim, estamos novamente como um povo, com toda a glória, assim como houve no período em que Davi governava. Jesus está no meio desses dois confrontos. Dos romanos que já tinham o seu Deus, já tinham um rei. E dos judeus que esperavam um tipo de rei que não é a forma como Jesus se apresenta. E eles não criam que Jesus era rei, porque o rei que eles esperavam era um rei medíocre. O rei que eles esperavam era um rei ruim, era um rei distante, era um rei unicamente político e militar, era um rei insuficiente. O que eles esperavam era um tipo de governador que estaria apenas no trono mandando, que só resolveria os problemas deles, que só não resolve lá o meu problema com Roma. Depois a gente vive aqui. E Jesus, ele é rei de verdade, mas ele não é um rei medíocre. Ele não é rei diante dessa comparação humana que nós temos. E são muitos reis que existiram em todo o período, e hoje nós temos, a monarquia, na maioria dos países não existe mais, mas hoje nós temos presidentes que são totalmente distantes também, que não se parecem um pouco com o seu povo, exceto em época de eleição, que os candidatos vão até a rodoviária comer pastel e tomar um pingado. E faz a cara feia ainda, porque não está acostumado a comer aquele tipo de comida. É o máximo que eles aproximam das pessoas. É o máximo. Cristo, não. João vai dizer que ele tabernaculou, ele se fez carne, ele viveu entre nós, ele esteve presente, comeu junto com os seus discípulos. Tanto que os discípulos em Emaús reconhecem que é Cristo quando Cristo parte o pão, de tão diferente que Jesus é. Ele é presente, ele é um rei totalmente diferente daquilo que a gente pode ter concepções de rei, do que os reis do absolutismo, que colocavam roupas extravagantes, mas por baixo eram homens tão pequenos. Está muito acima de qualquer outro tipo de rei que possa ter existido. E esse reino é anunciado. Jesus anuncia esse rei, e a gente volta para Marcos 1, nos versículos 14 e 15, em que é afirmado que Jesus foi pregar e pregou a chegada do reino. Um reino em que, para participar, é necessário que você se arrependa e que você creia. É o que está escrito em Marcos 1, do versículo 14 e 15, que diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Creia. Isso é o que acontece com a chegada do reino. Creia e se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, das suas más condutas e creia neste reino, creia neste rei. Existem muitos mistérios em relação ao reino quando Jesus vai falar sobre ele, porque Jesus usa parábolas para falar sobre o reino. Jesus vai falar em Marcos 4:11, se puderem abrir, que os mistérios do reino de Deus, eles pertencem aos discípulos. Diz o seguinte, eu vou ler o 10 também. Quando Jesus ficou só,
os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam a respeito das parábolas, porque Jesus contava parábolas que a gente considera como parece algo didático, só que muitas vezes as pessoas ouviam e não entendiam nada do que estava sendo dito. E o versículo 11, ele lhes respondeu: a vós, outros, é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, justamente para que não entendam. Jesus age de uma forma misteriosa quando ele vai contar. Ele vai contando parábolas para que os discípulos entendam, para que aqueles que realmente pertencem ao reino entendam, mas que passa por algo oculto, por algo não tão compreendido para pessoas que não pertencem a esse reino, pessoas que não estão crendo e não estão se arrependendo. Marcos também vai fazer comparações ao reino. Ele vai colocar que Jesus, e a gente vai passar por duas parábolas, que Jesus ele vai falar sobre como esse reino é. Em Marcos 4, 26 ao 29, nesse mesmo capítulo que a gente acabou de ler, Jesus conta a seguinte parábola. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino é plantado, é espalhado. Jesus também vai citar a parábola do semeador que sai a semear no campo. Só que quem dá o crescimento é Deus. Veja que esse semeador aqui, ele não está ansioso, ele não está desesperado, ele não está, meu Deus do céu, já plantaram alguma coisa? Uma vez eu tentei criar dizem que aquela planta, eu esqueci o nome, parece, não aquela mais suculenta, eu sempre falo guloseima, quando ela vai, não faz o menor sentido, né? É o que parece, mas é suculenta. Eu tentei criar uma suculenta. Não, faça. Eu tenho uma amiga que tem várias plantas em casa, gosta muito, né? Tá quase fazendo o jardim do Éden na casa dela. E ela falou: não é fácil. Você molha, meu amigo, morreu uma semana. Porque eu fiquei com ansiedade. Eu fiquei, não, vou molhar ela aqui. E ficava lá olhando. E no outro dia, não, vamos ver como é que tá. Não, vamos ver como é que tá. Não, deixa eu ver como é que tá. Eu acho que está seca, vou molhar mais. Não, mas eu acho que não está no sol aqui, vou botar mais. Preocupado. Esse semeador não está com essa preocupação desesperada, porque ele crê, e sim, o reino é Deus quem faz o crescimento. É necessário que plantemos, sim. É necessário que, sim, nós venhamos a falar do Evangelho, plantar a semente. Porém, quem vai dar o crescimento é Deus. Quem converte é o Espírito Santo. Argumentos humanos talvez não vão convencer ninguém. Você pode provar para a pessoa, não, tenho argumentos, apologética, tenho argumentos para provar que Deus, 5 vias de Tomás de Aquino. A pessoa vai falar, não, beleza, Deus existe, mas eu não creio. Não creio. Não tenho fé que Jesus morreu por mim. Não é argumento que vai convencer. É evangelho que convence. É o Espírito que vivifica. É isso que vai nos tornar semelhantes a Cristo. E a outra parábola que Jesus fala é a do grão de mostarda, ainda seguindo em sequência, no versículo 30 ao 32, em que ele fala o seguinte: disse mais: aqui se assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto que as aves do céu poderem animar-se à sua sombra. O tipo de rei que Jesus se apresenta não é um rei com características vitoriosas à visão humana. O que se esperava de um rei? Um homem forte, bonito, alto, com grandes músculos, que vai conseguir derrotar um grande guerreiro. Ou uma pessoa com uma erudição muito grande, aquele que estudou nas melhores escolas. Aquele que sabe, é uma figura meramente humana. E é interessante como os evangelhos não têm preocupação em falar sobre questões físicas acerca de Jesus, como ele era fisicamente.
Porque não é isso o importante. É a mensagem importante. E o grão de mostarda é desse tamanhozinho. A Anne tem um colar que tem um grão de mostarda, pequenininho assim. É um coração com um grãozinho de mostarda. É minúsculo, tão pequeno, pequenininho que se cair no chão você perde. Você não encontra nunca mais se ele cair. Mas gera uma grande árvore. Esse é o reino. Ninguém esperava que Jesus fizesse tantas coisas assim. Ninguém estava dando tanto crédito assim a Jesus. Ninguém esperava que um homem vindo de Nazaré poderia fazer uma grande reviravolta. Ele era simples. Ele não carregava uma armadura. Ele não estava com uma grande espada prateada. Ele não estava andando de uma forma que as pessoas olhavam e, nossa, olha só, aquele cara ali vai derrubar Roma, porque olha o tamanho dele. Não, não era isso. Essa é a ideia. O reino se apresenta simples, mas na sua glória, quando esse fruto ele cresce ao ponto dos próprios pássaros poderem estar ali aproveitando da sombra que ele propõe. A ideia é que os pássaros sejam os próprios gentios, aqueles que vão poder usufruir desse reino. Nós, gentios. Não porque a gente é gente boa, mas porque o gentio era pessoas que não eram do povo judeu. Essa é a proposta que Jesus coloca quando compara o reino de Deus com o grão de mostarda, o menor grão possível que existia em sua época. E agora nós vamos para o texto de Marcos 9, onde ocorre... Vamos ler o versículo 1 e 2 de Marcos 9. Que diz o seguinte: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um monte alto, foi transfigurado diante deles. A transfiguração de Cristo representa a glória desse reino. Representa como Cristo é na toda a sua divindade. Representa e aponta para a grande consumação, porque aguardamos a segunda vinda de Cristo. Nós esperamos que Jesus retorne e esperamos que Jesus, ao chegar, transforme nosso corpo em um corpo muito melhor, incapaz de pecar, um corpo que agrada totalmente a Deus e que possamos agir de uma forma perfeita, agradando ao Senhor. E aqui na transfiguração, Jesus já aponta para esse reino que vai vir. Ele já aponta, vai haver uma consumação. E os discípulos estão vendo, nossa, que coisa incrível. A ponto que eles queriam fazer tenda e ficar lá. Não, vamos ficar por aqui. Porque aí não tem mais, vamos sair daqui não, vamos permanecer. Porque está aí Jesus, está Elias, está Moisés, então vamos ficar juntos e a gente fica aqui o dia todo e vai. Mas Jesus, não, tem coisa para fazer, vamos continuar. É um apontamento, é uma prévia, é uma coisa que mostra o destino que nós teremos de estarmos com um corpo incorruptível diante de Deus, vivendo com Cristo. Só que esse reino é tão importante que Jesus vai colocar algumas questões que são muito mais, que mostrando que o reino é muito mais importante do que algumas coisas. Ainda no capítulo 9 de Marcos, apenas no versículo 47, diz o seguinte: e se um dos teus olhos te fazes tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno. Jesus está dizendo que o reino é incomparável. O reino, o seu olho não vale tanto quanto o reino de Deus. Se é preferível que você perca algo, mas ganhe o reino de Deus, perca. Nada se compara. Não tem nada no mundo que possa ser comparável ou estar tão próximo desse reino maravilhoso que é o reino de Deus.
Por isso nós não nos importamos de abrir mão de algumas coisas. Às vezes nos importamos demais em abrir mão de algumas coisas. Jesus está falando o seguinte, ó, teu olho, teu braço, é difícil, né? Teu olho, imagina, complicado. Mas a gente não abre mão de algumas outras coisas tão simples, tão pequenas. A gente não abre mão de certos prazeres na vida por causa do reino. A gente não abre mão de uns pequenos caprichos que nós temos por causa do reino. E Jesus está propondo, olha, isso, se for necessário você perder isso, melhor que perca. Melhor que você perca. Se isso está te levando ao pecado, perca. Arranca fora. Práticas, entre outras coisas. Pastor Gelson? Pelo menos nas duas apostilas que eu vi aqui, parece que tem uma página que está errada. Aí se alguém estiver acompanhando na apostila, pode ter dificuldade. Porque está falando depois a vida de Jesus Cristo como rei. Aí isso é que aí você na página anterior que está falando sobre essa questão. Será que é isso? Eu não sei se a página está errada. Ou talvez eu tenha pulado alguma coisa, não sei. Não, foi você não. Só estou falando assim. Está seguindo ali, né? Alertando, porque como você está na sequência aqui, aí depois, na página seguinte, volta novamente falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo como rei. É nessa parte que você está, não é? Jesus Cristo como rei? Isso, estamos em Jesus Cristo como rei. Só para avisar o pessoal, porque se estiver seguindo na apostila, essa página que ele está agora é na letra F. Aí se você for na sequência, vai estar falando aqui depois, vendo Jesus Cristo como rei, a soberania. Isso, mas depois realmente tem uma continuação de vendo Jesus Cristo, é porque o texto continua mesmo, né? Pode seguir. Na apostila, ele está na página anterior, tá? Isso, a gente está na letra F. Né? É, isso mesmo. Para não criar confusão, mas você não errou não, é porque houve um equívoco aqui na apostila. Seguindo em Marcos 10, dos versículos 13 a 16, nós temos a questão de quem tem também direito ao reino de Deus. A resposta é os pequeninos, as crianças. Lê o texto de Marcos 10, 13 ao 16, que diz o seguinte: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. O reino de Deus pertence a pessoas que agem como criança, não inocentemente, né? Você agir com responsabilidade. Mas criança nesse tempo, até hoje, né? De vez em quando, não tinha muito direito. Criança não tem muita escolha. Hoje mesmo, alguns têm, né? Graças a Deus, alguns ainda têm, mas tem criança que não tem escolha. Você fala, eu não quero. Fala, tu quer sim. Você quer sim. Você só não sabe. Mas crianças não tinham direito. Nessa época, a criança era como uma coisa... Não, o que menino quer aqui? Vai para lá, vai brincar, vai. Crianças, tudo que elas têm, elas não trabalham, elas não podem fazer nada. Tudo que elas têm é presente. Tudo que elas têm é algo que outra pessoa dá. Aquilo que elas conquistam são coisas que os outros conquistaram para elas. É isso que significa sermos como criança. O reino não é pelo nosso esforço, não é porque eu estou muito bonito, não é porque, na verdade, eu sou capaz de fazer tudo isso, tudo aquilo que Jesus está propondo, mas sim porque Deus está sendo gracioso. Deus está nos tratando como criança, nos presenteando. A gente não tem tanto direito assim, a gente não tem tanta regalia. Assim como as crianças nessa época, e algumas hoje. Tanto que criança, depois, na Idade Média, criança era vista como não tem idade, tem braço alto, grande o suficiente, pode trabalhar já, pode ir lá e entrar no trabalho. Na Revolução Industrial, as crianças iam lá limpar os negócios, né? O pessoal usa hoje, hoje não tem mais, né? Mas tem algumas ainda que, infelizmente, né, trabalham em alguns trabalhos complicados, mas... E Jesus também vai falar sobre os ricos. Ainda no capítulo 10, no versículo 23 ao 27, depois que o jovem rico chega para Jesus e fala, olha, eu sigo os mandamentos, e Jesus vai dizer, mas tu tem dinheiro, né? Porque tu abre mão do teu dinheiro. Não, aí também não. Aí já pegou pesado, aí não dá. Do Marcos 10, versículos 23
ao versículo 27, diz o seguinte: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Os discípulos acreditavam o seguinte, e nessa época, até hoje, em alguns locais, acredita-se, que a riqueza está associada à espiritualidade. Se você é bem desenvolvido, então porque você está sendo muito espiritual, que não é real na Bíblia, que não é verdadeiro na Bíblia. É claro que também a gente não quer fazer voto de pobreza e dizer que não vamos crescer na vida, também não é isso. Mas os discípulos se espantam. Espera aí, os ricos não vão para o céu? Como assim? Mas eles têm dinheiro. Mas eles são poderosos. Mas eles têm condição. Por isso a surpresa. Jesus fala, não, eles não vão. A própria riqueza deles é para o desastre deles. Porque eles estão muito apegados a isso. E não só eles, na verdade, ninguém dá conta. É impossível para o homem, é impossível para nós conquistarmos o reino de Deus pelas nossas próprias forças unicamente. Mas para Deus, isso é possível. Para Deus é totalmente possível. Por isso cremos na salvação. Não porque eu sou muito bom, mas porque Cristo nos salva, Cristo nos redime. E nisso nós respondemos as 3 perguntas ali da letra I, J e K sobre o que Jesus está propondo em relação àqueles que têm riquezas e que eles não herdarão por causa do seu apego à riqueza, não porque não existem salvos ricos, mas sim o amor ao dinheiro, assim a questão de o quanto a riqueza é tão importante para as pessoas a ponto de que viram um Deus na vida delas. Se você perde, algumas pessoas se perdem dinheiro, a vida vira um inferno para o quão religioso essas pessoas são em relação ao dinheiro, acreditando que o dinheiro é suficiente. É uma base tão grande na vida de algumas pessoas que, sem ter isso, não tem sentido para viver. Tem pessoas que cometem suicídio porque perdem tudo. De tanta base que eles têm. De tanto... Nossa, o dinheiro é tão importante que se eu perder, meu amigo, é melhor que eu morra. Não há mais sentido na vida. É colocar o papel de Deus em coisas materiais de uma forma tão incorreta que prejudica tanto a vida das pessoas. Mas algumas pessoas também não estavam longe do reino de Deus. Em Marcos 12, 34, diz que isso Jesus está debatendo com um escriba sobre qual é o maior mandamento. E no 34 diz que, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, porque o escriba ele responde corretamente, o maior mandamento é amar Deus com todo o seu coração e amar ao seu próximo. Jesus responde falando o seguinte, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Porque, apesar deste homem estar entre os escribas, que tinham todo o seu apego às tradições e ao ritual, ao legalismo, ao pode e não pode, vamos fazer tudo tão perfeitamente, aquela coisa de um tipo de rito tão fechado, que Jesus vai perguntar, mas aí, tu faz tudo isso, mas e o maior mandamento, qual é? Ele fala, não, eu sei. Ele reconhece, não, realmente, o maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Jesus fala, muito bem, você não está muito longe. Você já está compreendendo, você já está sabendo, você já está se aproximando do reino, porque você já está seguindo, já tem uma semente aí no coração deste homem. E também nós temos o caso, e agora nós vamos para a parte do que ocorre com o que Jesus promete em relação ao reino, no capítulo 14, 25, que afirma o seguinte, em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo
no reino de Deus. Jesus promete uma comunhão. Jesus promete que beberemos com Ele, que cearemos com Ele naquele grande dia, no dia do Senhor. Nós teremos comunhão com Cristo. Nós estaremos dividindo a mesa com Jesus Cristo. E Jesus, depois da morte de Jesus, um homem chamado José de Arimateia, que era um homem que tinha muitos contatos, um homem que estava no meio do pessoal do Sinédrio, ele vai solicitar o corpo de Jesus. Lá em Marcos 15, no versículo 42 e 43, diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ele vai se surpreender, mas Jesus já morreu, porque as pessoas na cruz ficavam 3 dias agonizando de dor. Terrível, né? Uma coisa... maldade. 3 dias, 4 às vezes. E era sexta-feira. Para os judeus, um condenado por traição, no caso de Jesus, porque foi isso que ele foi condenado, ele não tinha direito a um sepultamento, não. Deixa o corpo lá. Para os romanos, também. Não tem muito direito, não. O cara morreu, deixa lá. Às vezes ficava na cruz apodrecendo. E o dia seguinte era sábado. Para o judeu, misericórdia. Sábado para eles era o dia. Não faço nada. Vou ficar aqui parado. Então, como era na sexta-feira, o José de Arimateia se aproxima e vai até, coloca em risco sua própria posição no Sinédrio, chega até Pilatos e fala: eu quero o corpo, porque daremos um enterro digno a Jesus Cristo. José de Arimateia está perto de Cristo, se preocupou com Cristo quando Jesus está morto, quando Jesus não pode falar mais com ele, quando Jesus não está impondo as mãos e curando, quando Jesus não está com o corpo quente. Esse homem vai até Cristo quando Jesus está com o corpo frio, quando Jesus não fala mais. Mas 3 dias depois, ao 3º dia, Jesus vai ressuscitar. Nós cremos que Jesus ressuscita. Alguns dizem que caiu, e aí é uma especulação é uma crença muito maior do que a nossa, que na verdade ocorreu um terremoto, e por isso que o sepulcro se abriu, e os discípulos roubaram o corpo, e Jesus não ressuscitou. Mentiras atrás de mentiras. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje. E não foi um terremoto que abriu o sepulcro, e por isso que as mulheres chegaram lá: nossa, está aberto. Não faz sentido nenhum terremoto ir lá e abrir o sepulcro, especificamente o sepulcro de Jesus Cristo. Mas não, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje. E nós continuamos. Agora continuamos falando sobre outros temas que Jesus fala sobre reino. E eu vou passar rapidamente. Mas os irmãos podem procurar os versículos Marcos 3:24, Marcos 11:10 e Marcos 13:8, em que Jesus vai falar 3 vezes sobre outros reinos, não necessariamente o reino de Deus, mas em Marcos 3:24, Jesus responde acusações dos judeus que estavam falando o seguinte: olha, ele cura, ele expulsa demônios, mas ele faz isso porque ele está com o demônio também. Eles cometem uma grande blasfêmia, dizendo que o que Jesus fazia era pelo poder de Beelzebul, era pelo poder de Satanás, era por um poder maligno, algo incorreto, que Jesus fazia pelo Espírito Santo. Por isso, depois Jesus fala: blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão, não há salvação. Em Marcos 11:10, os judeus estão vendo Jesus entrar em Jerusalém, e eles cantam: Hosana nas alturas, está chegando o reino de Davi. Porque eles esperavam realmente que Jesus iria derrubar Roma. Esse Hosana não é simplesmente por só uma crença, mas é o Hosana de: nossa, chegou o nosso Salvador. Não, talvez não da forma como eles entenderam, talvez não o rei que eles estavam esperando, da forma medíocre que eles achavam que viria como um rei qualquer, mas sim, Jesus veio como um rei muito além disso, que traz um reino perpétuo, eterno. E Jesus depois sai de Jerusalém e Roma não foi derrubada. Ele vai para a cruz, imagina a cabeça dessas pessoas. Depois, muitos desses vão gritar que soltem Barrabás quando Jesus está preso. Não, solta Barrabás. Eles estavam gritando Hosana agorinha.
Mas agora o cara não fez nada, então vai lá, solta Barrabás, então. E depois ele vai falar que no fim, em Marcos 13:8, no fim, no princípio das dores, haverá reino contra reino, porque os reinos humanos vivem em caos. Nós não somos capazes, desde o início, desde Gênesis 3, desde a queda, passando por Caim fundar uma cidade, passando por o que acontece na Torre de Babel, em Gênesis 11, nós somos incapazes de viver em harmonia. Quanta guerra nós fazemos, quanta batalha nós fazemos. A gente nem tem muita arma, às vezes. Imagine cada um com uma bomba atômica, o que não faria. Imagine cada um armado, sem ter uma noção correta das coisas, o que faria? Fechou você no trânsito? Ah, meu irmão. Acaba com a vida do cara. Porque a gente fica irritado, a gente faz guerra, a gente é incapaz de conhecer uns aos outros. Esses reinos vão entrar em guerra, os reinos humanos vão entrar em guerra. Isso já anuncia, ó, eles vão entrar em guerra, vão começar a se destruir. Mas um reino virá, um reino perpétuo, um reino de harmonia, um reino em que nós nos entendamos, um reino em que os povos honrarão o nome do Senhor, um reino em que os reis honrarão o nome do Senhor, um reino em que nós viveremos em paz, em que não haverá lágrima alguma. Essa é a grande promessa, essa é a esperança, independente de acontecer guerra, doenças, outras coisas. Jesus já falou, vai acontecer, e o evangelho vai ser pregado. E isso é sinal de que o Filho do Homem virá nas nuvens. E a gente aguarda o dia que ele vem. Com muita fé nós aguardamos. Jesus também é zombado por Pilatos. Quando Pilatos prende Jesus, ele vai falar o seguinte: você é o rei dos judeus? Você é realmente o rei dos judeus? Isso está lá em Marcos 15. Ele vai dizer o seguinte: você não é o rei dos judeus? Fala. E Jesus fala: você que falou, você que está dizendo. E os judeus também vão falar: ó, esse aqui é o rei. E quando ele vai soltar Barrabás, então, vocês querem que soltem o rei dos judeus? Ou vocês querem que solte Barrabás, um homicida? O pessoal vai falar: não, solta o homicida. Os soldados vão zombar de Jesus. Eles vão falar: olha, tu não é o rei? Vão colocar uma coroa de espinhos, vão se ajoelhar de forma totalmente irônica, de uma forma de zombaria. Porque eles estão vendo um homem sendo preso, um homem indo para a morte. Um homem que está seguindo para um destino de morte. Como esse homem pode ser um rei? Como esse homem poderia ser um rei? Então eles zombam, eles riem, eles fazem escárnio de Jesus Cristo. E agora nós vamos para Jesus como sacerdote. E leremos em Marcos 10, dos versículos 33 e 34 apenas. E o texto diz o seguinte, Marcos 10, 33, 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Durante todo o Antigo Testamento é necessário sacrifício para o perdão. O culto envolvia sacrifício. E os sacerdotes faziam parte, exercendo ali a função daqueles que efetuavam o sacrifício. E Jesus, ele é um sacerdote, se colocando como o próprio cordeiro a ser morto. Mas Jesus não morre como algumas pessoas morreram por causa de uma mensagem ou simplesmente como um mártir qualquer. Jesus não morre por causa de um simples martírio eu acredito tanto nessa mensagem que eu vou morrer. Não, ele morre com um propósito. Ele morre com o propósito de vencer a morte. Ele morre com o propósito de que aquele sacrifício ali, depois dele, não há necessidade de mais nenhum. Esse é o último sacrifício. Esse é o sacrifício que, pelo sangue de Cristo, somos salvos. Esse é o sacrifício que eu deveria estar na cruz. E mesmo se eu estivesse na cruz e eu morresse, eu ainda não pagava. Porque eu não poderia ressuscitar depois. Porque eu sou finito. Porque eu não sou Deus. Deus se propõe, olhando para nós, ele se propõe
a morrer. A gente não se propõe a morrer por muita gente. Por quase ninguém. Algumas mães pelos filhos. Alguns filhos pelas mães. Alguns maridos morrem pela esposa, talvez. Jesus morreu por gente que nem gostava dele direito. Por gente que nem estava se importando com ele tanto. Para salvar essas pessoas. Jesus vem sem a gente nem pedir. Nós não pedimos, nós não chegamos e falamos o seguinte: Deus, vem aqui e sacrifique por nós. Não. Nós não fizemos isso. Na verdade, o próprio Deus que chega e fala: eu vou lá e eu vou me sacrificar. Eu vou lá e eu vou me entregar. Eu vou lá e eu vou me esvaziar. Eu entregarei meu filho. E é isso que Jesus passa. Jesus passa por um momento em que ele é envergonhado, em que ele é zombado, em que cospem nele. Não é uma morte gloriosa, como alguns queriam. Não é uma morte como um guerreiro numa guerra, que, nossa, morreu na última batalha. Não. Jesus passa momentos de vergonha. Jesus é humilhado. Jesus sofre, açoitado. Por causa da gente. Por causa de nós. Por isso estamos nos reunidos hoje. Por causa do sangue de Cristo. Isso é uma mensagem de alegria. Parece, né, porque a gente fala tão assim sobre o sofrimento e parece uma grande tristeza, mas sim, realmente é um momento de dor em Cristo, mas a sua ressurreição é de uma grandiosa alegria. A sua ressurreição é aquilo que nos faz levantar de manhã, orarmos, lermos a Bíblia, se você ora e lê a Bíblia quando acorda de manhã, né? É aquilo que nos permite viver como povo. É aquilo que nos une como povo, em que não precisamos concordar em todas as coisas na vida. Precisamos concordar que Jesus é Deus. Nem todo mundo aqui torce para o mesmo time. Nem todo mundo aqui gosta das mesmas coisas. Nem todos nós gostamos do mesmo tipo de música. Nem todos nós gostamos do mesmo tipo de filme. Nem todos nós gostamos e queremos ter as mesmas experiências na vida. Nós somos uma comunidade de corintianos. Não somos uma comunidade de pessoas que gostam de ouvir MPB. Nós não somos uma comunidade de cinéfilos. Nós não somos uma comunidade de pessoas que gostam de pet. Não, né, Ramos? Que bom, né? Nós não somos. Nós não somos uma comunidade por interesses meramente materiais. Nós somos uma comunidade resgatada pelo sangue de Cristo. E aí, meu irmão, corintiano e palmeirense pode sentar junto e cantar a mesma canção. O que é difícil fora daqui. Em alguns momentos é difícil. É difícil. Tem um amigo corintiano que não usa verde de jeito nenhum. E eu sou corintiano também, apesar de que minha esposa não acredita que eu seja, porque eu não falo em futebol em momento nenhum na minha vida. Porque eu não assisto e não... Depois de 5 anos de namoro e 1 ano de casa, eu falei, eu sou corintiano. E ela, não é possível. Do jeito que é o Corinthians, eu não quero ser. Mas eu sou ainda. Mas nós não somos esse tipo de comunidade reunida porque gostamos de algumas coisas legais. Talvez seja bom, né, que nós tenhamos esse contato. As amizades são feitas assim, são pessoas que têm algo em comum. E nós temos algo em comum, que é Jesus Cristo como Salvador. Por isso nós nos reunimos, por isso nós cantamos, por isso nós queremos ouvir sua palavra, por isso nós nos importamos. Somos uma comunidade que lê esse livro. Somos uma comunidade que acredita na oração, uma comunidade que acredita em comunhão, em que Jesus morreu por nós e uma comunidade que aguarda a vinda de Jesus Cristo. E isso é uma união extremamente maior do que qualquer coisa no mundo possa garantir. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para finalizarmos. Reverendo Augusto, pode fazer essa oração? Nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo que temos recebido do Senhor, pela tua graça maravilhosa, pelo teu Filho Jesus ter morrido na cruz por nós. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui reconhecendo, ó Pai, através do teu Santo Espírito, ó Pai, que não somos nada sem o Senhor, sem a morte de Cristo, sem a ressurreição. Nós oramos, nós pedimos e agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que temos recebido do Senhor. Ser conosco nesse momento, ó Pai, que essa palavra que aqui foi administrada, que possa, de fato, ó Pai, fazer diferença na vida das pessoas, que nós possamos entender que só Cristo é a salvação, que só Cristo é o caminho, e não há outro meio de nos achegarmos a Ti, ó Pai.
que possamos levar essa palavra a tantas outras pessoas. Continue conosco, nos abençoando, nos guardando, protegendo. Nós oramos, pedimos tuas bênçãos, agradecendo em nome de Cristo. Amém.